Olá, a paz de Cristo, espero que vocês estejam bem. Eu vim trazer hoje, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre material de ciências, já fiz vários vídeos falando sobre material de geografia e tinham me perguntado a respeito do material que nós utilizamos aqui em casa para se estudar história. Então hoje eu venho mostrar para vocês, e aí eu tô com 2 livros aqui e o nosso caderno de estudo, como é que nós iniciamos o processo de entendimento de história. Eu sei que boa parte aí das escolas iniciam com a história da vida da criança, ou então a história de como surgiu a escola daquela criança. Vamos supor, se ela estuda no colégio Y. Como é que o dono do colégio Y estava andando e de repente desejou fazer uma escola e aí ele fez, era pequenininha, tinha 2 salinhas e depois ele começou a ampliar e tudo mais. E aí tem as escolas, elas utilizam desse momento da história de uma pessoa ou a história de um grupo de pessoas, que no caso seria a escola, para iniciar o processo de estudar sobre história. Bem, dentro de casa aqui nós não estudamos assim. Óbvio que quando vem material para ser falado sobre isso, faça a linha do tempo da criança, a gente faz. Mas como é que nós estudamos história dentro de casa? A história se inicia com a verdadeira história, que é a criação do mundo. A criação de todas as coisas, como se iniciou toda a criação. Então nós começamos com Gênesis, começamos com os 7 dias da criação, e aí ali nós trabalhamos a leitura, desenho, aqui Deus fez o escuro e a claridade, e assim nós vamos, e ele separou as águas, deixando as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima ele chamou de céu e colocou um firmamento. As águas de baixo ele chamou de mar e a porção seca. E assim nós vamos, passo a passo, iniciando a história da forma como a história é, de como ela foi descrita pra gente. Óbvio que também nós trabalhamos a história da família, a história da criança quando ela nasceu, mas isso a gente trabalha em contando, né? A gente senta para contar. Meus filhos pedem: mãe, como é que era quando eu tinha 2 anos? Com quantos anos eu comecei a andar? Com quantos anos eu comecei a falar? Quando é que eu parei de usar fralda? E isso é contar a história, não só a história dessa criança, que a gente conta muito. Normalmente, enquanto eu tô tomando banho, penteando o cabelo, me vestindo, minha filha tá perguntando sobre a história da vida dela. Assim como também nós trabalhamos a história da nossa família. Como é que era a nossa família, onde nós morávamos antes dela nascer, como é que foi que eu conheci o papai, todas essas coisas, né? Onde a gente foi morar, como é que eram meus pais, como é que foi a minha criação, como é que foi a criação do pai dela, como é que os pais dele cuidou deles, como é que eles eram criados, como foi essa junção nossa, aonde foi, qual foi o pastor nosso que celebrou o casamento, por quê, aonde, como, para onde a gente foi morar no início, depois veio o nascimento de um filho, depois do outro, o que aconteceu no meio disso, morte dos avós, né, dos 2 avós, que momento que foi, como é que foi, e para onde a gente está hoje, as dificuldades no qual nós já passamos, nós já superamos. Isso é contar a história da nossa família. E isso eu aconselho todo mundo, né, no meu dica aqui de mãe, é que você sim trabalhe a história da criança, ensinando para a criança como é que foi do momento que ela surgiu, né, do nascimento dela até hoje, né, o desenvolvimento que ela tá e tudo mais, mas que também trabalhe com firmeza, de riqueza de detalhes, como é que surgiu a família dela, qual é a origem dos avós, qual é a origem dos bisavós, aonde estão, quais são os nomes, resgatar essa árvore genealógica que é necessário para que a pessoa se conheça, saiba de onde ela veio, né? A gente
normalmente vai só até bisavô, tataravô no máximo. Aqui a gente tenta resgatar o máximo que eu posso, mas a gente realmente tem muita dificuldade porque os nossos antecessores, né, os nossos antecedentes, meus pais, meus avós, né, eles não tinham muito essa prática de passar essas informações de geração para geração. Então, o nosso antecessor, né, que antecedeu a gente, os meus bisavós, tataravós, tataravós, não faziam muito isso, então a gente perdeu um pouco dessa origem. Então a gente tenta resgatar essa coisa de família, aonde mora, aonde era o quarto, toda essa história da criança, para a criança se entender como um ser humano, continuação de outros, né? Nós somos continuação dos nossos pais, dos nossos avós, somos a mesma família. Então isso eu aconselho vocês para falar, para escrever, para desenhar, fazer aquelas fotinhos, sabe? E colocar. Eu tenho também, mas está no meu outro caderno, no caderno que já foi concluído aqui de casa. Então assim, esse daqui já começou a partir daqui, mas no outro caderno eu tenho, depois eu até mostro aqui para vocês, a foto, o desenho, a gente foi colocando o nome quando sabia, até chegar na criança. Fazer essa história é importante, iniciar tudo a partir do momento bíblico, de como tudo se iniciou. Nós aqui em casa estamos fazendo a leitura, já fizemos de Gênesis completo, e não é de biblinha assim não, essa aqui eles já leram toda já foi lido, quando eram bem menores, quando começaram a ler, com 6 aninhos. Agora eles já estudaram, já leram todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levíticos, e estamos no livro de Números completo, Bíblia original. Meu filho tem 10, minha filha tem 8 anos. Então assim, isso é a nossa história, entender quem nós somos, por que nós somos enxertados na videira, por que nós somos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas pela fé, foi uma maravilha de Deus ter nos incluído nessa família, né, de Deus. Então também temos que estudar a nossa família, como é que foram os nossos descendentes, os hebreus, como é que foram a vida deles, o sofrimento que eles passaram, os erros que eles tiveram, para que a gente não cometa, para que a gente ore, para que se permaneça sempre, que a gente permaneça sempre na promessa do Senhor. Então, esse aqui é uma história, é a história que nós iniciamos, e esse livro aqui, da Susan Bauer, é maravilhoso. É maravilhoso. Esse livro aqui, eu tô lendo para eles. Aqui se inicia a história. Esse aqui é a Antiguidade, é o primeiro livro da coleção, né? Aí aqui se inicia o que é história, o que é arqueologia, os povos primitivos, como é que eram, por que eram daquela forma, por que eles trabalhavam daquele jeito. Então você vem lá de Adão e Eva, Caim matou Abel, então Abel cultivava os alimentos, né, plantava, então a origem dos agricultores foi mais ampla na terra, porque ali era o conhecimento de mexer com a planta, né, de mexer com as verduras, com os legumes, com as frutas, né, de como é que trabalha isso, momento de semear, momento de colher, todos esses aspectos da agricultura veio primeiro, né, de entendimento, de conteúdo pra gente. Por quê? Por causa dessa origem. Então vamos lá, povos nômades, primeiros nômades se tornam agricultores. Aí vocês, aqui tem explicando tudo com detalhes. Olha, é muito bom, olha. Ele é maravilhoso, além de ser lindo. Eu não sabia que o livro era tão lindo. Ó, tem mapa da época para se entender. Aí vamos lá, vamos aos tópicos para vocês terem noção do que tem aqui. Povos egípcios viviam no Nilo.
né? Tudo acontece ali naquele espaço ali da Mesopotâmia. Reinos se tornam dois reinos se tornam um. Os deuses do Antigo Egito, é importante se entender os deuses, esses deuses desses povos pagãos, para a gente entender tudo do porquê que em alguns momentos o povo se afastou do Senhor. A primeira escrita, então ali a gente trabalha hieroglifos, trabalha cuneiforme, Império Antigo do Egito, aí ensina ali a fazer múmias, né? Tudo voltado à cultura egípcia, pirâmides, desculpa, as pirâmides, o primeiro ditador sumério, o povo judeu, Abamurabi e os babilônicos, assírios, os povos assírios, as primeiras cidades da Índia, e aí vem rio, estrada, mistérios, nossa, é uma riqueza, o livro é maravilhoso. O Extremo Oriente e a China Antiga, então aqui já vai começar a entrar a China e como ela era antes e como ela foi desenvolvendo, o crescimento dela e tudo, mas ainda voltado para a China Antiga, África Antiga, o Império Médio Egito, Império Novo Egito, os israelitas deixam o Egito, então aqui nós vamos falar do tempo de Moisés, né, que Moisés sai ali do Egito, foi criado como príncipe, volta depois para resgatar o povo, como é que Deus falou com ele, tudo entrelaçado, a história bíblica entrelaçada com a história do livro, porque essa é a história verdadeira. Os fenícios, o retorno da Síria, Babilônia toma o poder novamente, a vida no início de Creta, os gregos antigos, a Grécia se torna civilizada novamente, os medos e os persas, deuses gregos, guerras dos gregos, Alexandre o Grande, né? O povo das Américas, ascensão de Roma, como é que Roma surgiu, o Império Romano, como é que ele se tornou um grande império, né? E vem os deuses romanos, né? A guerra de Roma com Cartago, os arianos da Índia, o Império Maurya da Índia, a China, aí vem a escrita, né, da China, como é que se desenvolveu, Confúcio, ascensão de Júlio César, César o herói, primeiro príncipe romano, início do cristianismo, o fim da era da nação judaica, Roma e os cristãos, fica atento aí, ó, bem atento, Roma começa a enfraquecer, os bárbaros atacam, o fim de Roma. Então aqui, aí depois vem voltado para fotografias, para a gente ver lá atrás, sabe? Às vezes a fotografia tá maior e aí eles fazem no meio da escrita ali, eles colocam algumas coisas assim, ó, umas notinhas especiais que vem lá atrás. Ó, aqui foi apêndice 4, né? Uma nota aos pais, né? E aqui explicando alguma coisa mais importante ali do Rio Nilo. A história de Abraão, explicando um pouco mais de Abraão, para onde que ele veio de Ur, por quê, bababá. Se muda o nome, né? Se alguma cidade muda o nome para um outro tipo de nome por causa de nascimento de alguém importante, tudo mais é explicado aqui atrás. Bem, o livro é maravilhoso. Depois atrás tem todas as passagens assim, explicando o nome das pessoas, a guerra, qual o ano que aconteceu. Quer ver? Olha que legal. O nome de... aí vem tipo assim
um índice assim com títulos, né, com temas, para você entender a história em cada momento onde aconteceu, né? Nomes vagam pelo crescente fértil, muralhas de pedras são construídas em Jericó. Por que são construídas essas muralhas, né, das pirâmides de Jericó tão altas e tão grandes? Por que era tão grande? Porque naquele momento estavam passando pelo quê? Por qual situação? E isso eu vou te falar, muita gente lê sem estudar com profundidade, e aqui até gente que lê a Bíblia muito, não sabe com profundidade a história, vai saber com esse livro aqui, viu? Esse aqui é o livro. Olha a quantidade de informação. Nós temos musiquinhas que nós trabalhamos esse livro, né? Com esse livro também, que é bem legal. Tô botando aqui pra vocês verem bastante a capa, dar um pause aí para poder procurar no Amazon. Não é um livro barato, ele é um livro caro, ele tá R$120, mas é o livro. Se você está preocupado com seu filho de forma acadêmica, entender de verdade a história, fazer conexão entre a história que ele ouve dentro da igreja deles, histórias bíblicas, e fazer conexão da história na escola, e ele não consegue fazer essa conexão sozinho, porque a escola vai por outra vertente da história. Ela já começa em Pedro Álvares Cabral, em 1500, como se antes disso não existisse nada, sabe? Fica tudo muito confuso na cabeça da criança, como se antes de 1500 não existisse. Acabou, não tem mais nada, não teve antes de Jesus, não teve nada. Então, assim, a criança fica perdida, desorientada. Por isso que muitos adolescentes chegam aí aos 14, 15 anos, renegam a Deus, param de querer saber sobre Deus, param de orar, param de querer ir para a igreja, ó. É porque não tem isso aqui. Isso aqui vai dar a base para o seu filho entender, fazer conexão do que ele lê na Bíblia e do que ele vê todos os dias de informação ali, de história na vida dele. Ele vai entender Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Caminho das Índias, mas isso não pode ser solto, como as escolas estão colocando. Joga esse conteúdo de qualquer jeito na cabeça da criança e que se dane, lasque o mundo, qual é a data disso, qual é que decora aquele monte de números e de datas para colocar na provinha e acabou. E passou de ano, que se dane. Então, assim, a criança fica perdida, porque ela não consegue fazer conexão entre as coisas. Fala sobre povos nômades, depois sai do povo nômade, vai para o desenvolvimento da escrita e depois já entra em Cristóvão Colombo, entendeu? Então, assim, fica muito perdido, né? Muito perdido. Tem um espaço enorme de história, um vácuo enorme de história que as escolas permitem esse espaço aí. Então, assim, Bíblia é o livro básico para se entender. Paralelo a esse, quer ensinar o seu filho história, é esse livro. Esse livro vai fazer com que o seu filho entenda o que ele está lendo na Bíblia como uma matéria de história, coisas firmadas em conteúdos e em provas da verdadeira ciência, da ciência de verdade, não é ciência... Eu falei ciência de verdade, lembrei do canal do Ciência de Verdade, caso vocês não conheçam, vão conhecer, do professor Afonso. Mas isso aqui, ó, é história de verdade, vale a pena ter. Quem realmente está preocupado com aquilo de história para a criança entender o que é história, esse livro vermelhinho. Quem aqui está preocupado e tem um filho, a família cristã, e está preocupado de não fazer essa liga, esse encaixe das histórias bíblicas. Aonde anda Daniel? Cadê Josué? Cadê Jericó? Não entende nada, tá tudo perdido. Porque você abre o livro de história, você fica perdido com aquilo ali, você pai, você mãe. Compre, leia a Bíblia paralelo com esse livro. Vocês